Vamos lá, meus amores, para a correção, né? Aí, a primeira pergunta aí que está fazendo: todos os seres vivos são capazes de realizar a fotossíntese? Não. Apenas as algas e as plantas. Por quê? Elas produzem seu próprio alimento, certo? Então, não só as algas e as plantas. Ou do esquema aí. Primeiro, luz, que é a luz do sol, né? O gás carbônio, águas e nutrientes, oxigênio e glicose. São as etapas da fotossíntese. Qual é a estrutura da planta é responsável pela fotossíntese? As folhas. Em uma cadeia alimentar, a relação de alimentar entre os seres vivos resulta em produtores e consumidores. Explica essa afirmação. As plantas e as algas são consideradas produtoras, porque elas produzem seu próprio alimento. Somente isso. Agora, vamos lá. Assinale um X nos itens que indica onde proveniente o oxigênio compõe na atmosfera. Primeiro, das plantas terrestres e aquáticas, segundo quadradinho, e depois das algas, certo? O aluno do segundo ano, depois de ler um texto sobre a fotossíntese, chegou a uma seguinte conclusão. Fotossíntese é a respiração das plantas. Há algo errado nessa afirmação? Se houver, o que é? O aluno chegou a uma conclusão errada. Por quê? As plantas realizam dois processos: a respiração, com todos os seres vivos, e a fotossíntese, que produz seu próprio alimento. Então, todo mundo precisa para respirar, mas também depois ela realiza seu próprio alimento, certo? Então, são dois processos. Ele errou. Primeiro, vou dar uma bem resumida aí para vocês. Primeiro, elas respiram e produzem seu próprio alimento, tá certo? Agora vocês vão ligar. Primeiro aí, a cana, caule, feijão, semente, couve-flor, flor, alface, folha, cenoura, raiz e uva, fruto, certo? Além da alimentação, as plantas nos fornecem diversos benefícios, né? Ao lado de cada um da economia, escreva o produto. A medicina, medicamentos. Na indústria de tecidos, roupas. Indústria de cosmético, produto de higiene. Indústria de madeira, móveis. Por que as plantas do ambiente muito quente e seco têm as folhas pequenas? As folhas pequenas transformam-se em espinhos que evitam a perda de água, para não perder água, certo? Por isso que lá na Caatinga, no deserto, tem aquelas plantas bem espinhosas, tipo cacto. Eles não perdem água, fica por muitos e muito tempo. Relacione as colunas aí. Árvores com folhas pequenas e troncos retorcidos. C, cerrado. Árvores com folhas largas, florestas quentes e úmidas, floresta tropical. Árvores do clima frio, folhas em formas de agulha, mata araucária. Árvores com espinhos, mata quente e seca, caatinga. Então vai ficar C, A, B e D. Uma família cultivava em casa, perto da janela, algumas plantas, né? Aí tá falando aí, quais as plantas que devem ter faltado, quais os elementos que devem ter faltado no período em que a família viajou. O que faltou aí? Faltou luz solar, a água e sais minerais, né? Essencial. Primeiro faltou a água, a luz solar e os sais minerais, certo? E vamos lá. Algumas indústrias utilizam plantas como pinho e eucalipto para a fabricação de produtos de limpeza. Então, usados, se necessário, faça uma pesquisa. Tanto o pinho quanto o eucalipto produzem uma substância que elimina os germes. Você já ouviu falar eucalipto, o pinho? O pinho é tipo um eucalipto também. Elimina os germes, dá aquele cheirinho gostoso de limpeza. Agora, aqui está perguntando mais um desafio aí, né? Então, as plantas desempenham um papel muito importante para o meio ambiente e para a preservação da vida no planeta. Então, como vai ficar? Com a importância para esses seres vivos, podem ser citado o fato das plantas fornecerem alimentos,
oxigênio e abrigo. A importância das plantas para o meio ambiente inclui o controle da temperatura do planeta. Então, primeiro, a planta desempenha um papel muito importante para fornecer o alimento para o ser humano. E também para o meio ambiente, as plantas também controlam a temperatura do planeta, certo? Vamos lá para a última lá, né? Vamos relembrar. Eu aprendi que as plantas e as algas produzem glicose e oxigênio, que é um componente do ar. Além de servirem de alimentos, as plantas também são utilizadas como matéria-prima para a produção de móveis, medicamentos, cosméticos, entre outros. Eu entendi que as formações vegetais se desenvolvem de acordo com cada tipo de clima, relevo, temperatura, disponibilidade de água, de solo e de local onde estão. Então, cada um tem seu tipo de ambiente. Há 4 grandes grupos de plantas, e como exemplo podemos citar os musgos, as samambaias, que não têm flores e nem frutos, os pinheiros e as araucárias, que são plantas com estróbilos e sementes da laranjeira considerada uma planta. Então ficou musgos, samambaias, os pinheiros, as araucárias e as laranjeiras. Complete, pois tem raiz, caule, folha, frutos e sementes. Raiz fixa a planta e absorve a água. Caule sustenta a planta e transporta água e nutriente. Folhas, respiração da fotossíntese e transpiração. Flores, reprodução. Frutos, proteger as sementes. Sementes, gerar novas plantas. E um beijão para vocês, até na nossa aula do Zoom.